Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos vocês bem e com saúde. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro e vou estar a partir de hoje ministrando as aulas de matemática para todos vocês, tá? Então, deixa eu só abrir aqui a nossa apresentação de slides que vai guiar a nossa aula de hoje, tá? Só um instantinho. Pronto, aqui. Então, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de matemática do ano letivo de 2023 aqui do eixo 1. E para essa segunda aula, o assunto que nós iremos trabalhar é a identificação e a grafia dos números, tá? É um tema muito importante e que eu aposto que vocês vão gostar bastante, tá? Então, vamos lá. Na aula passada, para quem se recorda, eu trouxe a relação existente entre os números e as quantidades. Isso porque, ao falarmos em numerais, logo nos lembramos de quantidade, as quantidades que eles se referem. Então, por exemplo, comia metade do sanduíche, ou de um sanduíche. Quando eu me refiro comia metade, eu estou me referindo ao número 2, porque quando você fala metade de algo, é quando você divide aquilo ali por 2. Então, o termo metade especifica aí a proporção retirada do sanduíche no ato de comer, então se referindo ao número 2. Se nós pararmos para ampliar o nosso conhecimento no que se refere ao assunto, podemos observar alguns aspectos nas seguintes frases. Observem. Mariana é a terceira da fila. Esse terceira vai indicar aí a ordem que Mariana se encontra. Para quem perceber, o terceiro aí vai se referir ao número 3. Só que o 3 está se apresentando aí de uma outra forma, em forma de palavra, que é terceira. Diferente da segunda frase, a gente fala o seguinte: eu ganhei 2 presentes. O 2 aí já está aparecendo em forma mesmo de número. 2, D-O-I-S, que vai indicar a quantidade referente aos presentes que ela ganhou. A terceira frase já é a seguinte: minha prima tem o dobro daquelas figurinhas do álbum. Essa terceira frase traz também o número 2, porém traz o número 2 de uma outra forma, trazendo aí meio que uma multiplicação da quantidade de figurinhas. Então, o número 2 está aparecendo aí em forma de dobro. Observe que já é uma outra forma que o número pode se expressar. E na quarta frase, a última frase aí, está falando o seguinte: hoje distribuímos a terça parte dos panfletos. Observe que o número 3 volta a aparecer nessa última frase, porém de uma outra forma, em forma de números fracionários. Isso porque indica a terça parte daqueles panfletos. Indica aí uma divisão por 3 da quantidade dos panfletos distribuídos. Então, observem que os números que nós conhecemos, né, o 1, o 2, o 3, o 4, pode ser apresentado das mais variadas formas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, por exemplo, aí o 3 se apresentou em forma de terceira e em forma de terça parte. O 2 se apresentou também em forma de 2 mesmo e em forma de dobro. Então, é dessas formas que os números e as quantidades podem se apresentar no nosso dia a dia. Então, pessoal, vocês conseguem, a partir daí, perceber como eles se constituem de vários aspectos. Então, se a gente parar agora para ampliar mais um pouquinho o nosso conhecimento, vamos ampliar, sabe como? Conhecendo a grafia e a leitura desses elementos. Nós conseguimos perceber e ampliar o nosso conhecimento a partir do momento que nós passamos a interpretar a grafia e a leitura desses números, né, desses elementos que fazem parte do nosso cotidiano. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos iniciar dos números básicos, os números que nós conhecemos normalmente. Número 1, 2, 3, 4. Observem que eles podem se apresentar na forma escrita com apenas algumas letras. O 1, por exemplo, letra U e letra M. O número 2, D-O-I-S. O número 3, T-R-E-S. Essa é a forma que nós conhecemos. Se nós vemos esses números ou essas palavras em alguma frase, em algum livro, em algum panfleto, nós saberemos facilmente identificar a qual número ele está se referindo. Porém, pessoal, uma coisa é que números não se apresentam apenas de uma forma, tá? Como nós vimos agora há pouco. Nós iremos interagir a partir de agora um pouco mais acerca da grafia e da leitura dos numerais cardinais, ordinais e fracionários. Não se preocupem, não se assustem. Esses números mais complicados não é nada muito difícil. Se refere apenas a um grupo de números. Por exemplo, os números cardinais são os números que nós utilizamos para contar. Então, número 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 500. Todos esses números são os números cardinais. Já os números ordinais são aqueles números que nós usamos para estabelecer ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, vigésimo, são os números utilizados para escrever
para descrever ordem. E já os números fracionários são os números usados para descrever uma pequena divisão ali, uma pequena porção daquele algo maior. Por exemplo, a terça parte de um bolo, a quarta parte de uma pizza. Isso sim, são números fracionários. São números que descrevem uma pequena fração daquele algo maior. Tá? Eu trouxe, por exemplo, a pizza e o bolo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos iniciar com os números cardinais, tá? Que são um pouquinho maior, talvez tenha mais complexo. Esses números cardinais, pessoal, iniciamos os números mais básicos, né? O 1, 2, 3, 10, como vocês viram. Temos também a parte da centena, 100, 400. Porém, esses números, eles são escritos com uma ou duas palavras. Acaba que a escrita deles é um pouco mais tranquila. Você consegue facilmente escrever por extenso esses números. Então, 35, 42, 97. É muito fácil. Na verdade, envolve até mais o português do que a matemática propriamente dita. Porém, quando a gente envolve agora números entre milhares e centenas, acaba ficando um pouquinho mais difícil. E é por isso que eu trouxe apenas as regras voltadas para esses números, que acaba sendo um pouquinho mais complicado para você estar escrevendo. Então é interessante que tenhamos esse conhecimento. Tá? Então vamos lá para a primeira regrinha. Entre o milhar e a centena, a conjunção i não precisa aparecer, pois ela pode ficar escondida, sabia? Então vamos ver alguns exemplos. Eu trouxe aqui dois exemplos. Eu trouxe o número 1932 e 2345. Muitas pessoas, quando vão escrever esses números, acabam escrevendo o seguinte: 1932. Se você parar para analisar, a maneira como eu acabei de falar, repetiu muito a conjunção i, que não tem necessidade disso. Então, o correto é você escrever 1932 e não 1932. Esse i entre o milhar e a centena não precisa existir. Tá? Igual no exemplo de baixo, 2345. Não tem por que eu escrever 2345. Esse i, eu torno a falar, esse i presente entre o milhar e a centena não precisa existir. Tá? E aí nós paramos para analisar uma dica muito importante. Como você deve ter percebido, no primeiro exemplo, o 1932, não houve necessidade de colocar na frente o numeral 1, falando 1932. Exatamente isso constitui mais um errinho que muitas pessoas acabam por cometer. Quando vai escrever algum número na casa de 1000, acabam por escrever 1300, 1400, 1700. Esse 1 antes do 1000 não precisa existir também. Não há necessidade de colocar ele, tá? Dessa forma, somente após o 2000 em diante que o numeral vai aparecer. Então, a gente coloca 2000, 3000, 4000, 5000. Agora, 1000 não precisa, tá? Só vai existir os números antes do 1000 a partir do 2. 2000, 3000, 4000 e assim por diante. Tá? Vamos, então, com a outra regrinha desses números cardinais. Quando a centena termina em 2 zeros, coloca-se a conjunção i antes da centena. Vamos ver como isso se dá na prática? Então, observe um primeiro exemplo. Eu trouxe aí 1900. Observem que o i entre o milhar e a centena passou a existir nesse exemplo porque eles terminam em 00. Se, por exemplo, fosse 1930, não tinha por que colocar esse i entre o milhar e a centena. Só vai haver esse i nesse lugar se o número terminar em 00. Então, 1900, 6.300, 5.500. Esse i vai existir entre o milhar e a centena somente nessa condição, se terminar em 00. Se não terminar em 00, esse i entre o milhar e a centena não precisa existir. Tá? Outra regrinha. Entre as unidades, dezenas e centenas, sempre há o uso da conjunção i. Na verdade, esse i que acaba pegando um pouquinho na escrita dos números, por isso que eu trago sempre reforçando isso. Então, nesse caso, entre a centena, dezena e unidade, vai haver o i. Por exemplo, 95, 106, 445, 1234. Observe que a conjunção i apareceu apenas entre a centena, dezena e unidade. No primeiro caso, por exemplo, 95. O 9, que representa o 90, acaba sendo a dezena desse número. Dezena. E o 5 vai corresponder à unidade. Então, entre dezena e unidade, há a conjunção i.
No último exemplo, o 1234, observe que entre a centena, a dezena e a unidade, houve o i, 234. Porém, entre o milhar e a centena, 1200, não houve o i, porque nós retornamos para a primeira regrinha. Lembra que eu falei que entre milhar e centena não há conjunção i? Se houver número depois, só vai haver a conjunção i entre milhar e centena se o número terminar em 00. Tá? Então, entre dezena, centena e unidade, vai haver conjunção i. Entre milhar e centena, não. Tá? Agora, então, ver como se dá a escrita dos números ordinais. Finalizamos por aqui os números cardinais. Vamos agora para os números ordinais. Acaba sendo bem tranquilo. Eu trouxe aqui só a critério de curiosidade para vocês verem como que se escrevem. Não há nenhuma regrinha complexa no que se refere a números ordinais, apenas a escrita. Então, temos aí primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí passamos agora para 11º, 12º, 13º, 14º, por exemplo. Passou de 20, acaba sendo 20º, de 30, 30º, de 40, 40º, de 50, 50º, de 60, 60º, e por aí vai. Tá? Presentes, por exemplo, 300º, 400, quadrigentésimo, acaba ficando algumas palavras difíceis de pronunciar. Mas é dessa maneira que se dá a escrita e a fala da numeração ordinal. Tá? É uma numeração que vai indicar a ordem, como eu falei para vocês no começo da aula. Tá? E indica uma fração, indica uma divisão, indica apenas uma porção de algo maior. O numerador, vocês já devem ter tido essa aula, o numerador é aquele número que encontra em cima da fração. E o denominador é o número que encontra-se embaixo. Então, nessa primeira fração aí, nós temos 2 sétimos. O 2 é o numerador. E o 7 é o denominador. Nos números fracionários, o numerador vai ser sempre lido como um número cardinal. Então, o número que vem em cima vai ser sempre 2 ou 3, no segundo exemplo, ou 3 no terceiro exemplo. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Sempre o numerador vai ser lido como um número normal, número cardinal. Porém, no que se refere ao denominador, ao número que vem embaixo, há duas maneiras desses números serem lidos. Vamos ver quais são? Vou passar aqui para que nós possamos ver. Se os numerais forem representados de 1 a 10, então se o denominador, o número que vem embaixo, for representado de 1 a 10 ou for representado por números redondos, eles devem ser lidos como ordinais. Então, por exemplo, 5 décimos, 2 oitavos, 4 sétimos. Então, de 1 a 10 vai ser lido como número ordinal, aquele número que expressa ordem. Lembram? 5 décimos, 2 oitavos, 4 sétimos. E esses números sejam maiores do que 10. Então, se os denominadores forem representados por números redondos ou estiverem acima de 10, né, se não forem números redondos ou se estiverem acima de 10, eles vão ser lidos como números cardinais, seguido da palavra avo. Então, se o denominador passou de 10 ou não for redondo, ele vai ser lido normalmente como número cardinal, porém, vão ser seguidos da palavra avos. Então, 6 dozeavos, 8 dezesseisavos, 5 13avos. Tá? Então, nesse caso aqui, os números fracionários, quando possuem denominador acima de 10, e se não forem denominadores redondos, eles vão ser lidos normalmente como números cardinais, porém, vão ser seguidos da palavra avos. Então, 6 dozeavos, 8 dezesseisavos, 5 13avos, 5 20avos, 6 18avos, e por aí vai. Tá? É uma regrinha geral que vocês conseguem aplicar com qualquer outro exemplo. E aqui nós temos uma dica muito importante para finalizar nossa aula de hoje. Tá? Os números fracionários, a gente chama aí, por exemplo, 1 sobre 2 e 1 sobre 3, eles são lidos respectivamente como 1 meio e 1 terço. Então você não precisa falar 1, 2, 1, 3. É 1 meio e 1, você vê isso, vai se referir a 1 meio e a 1 terço. Tá?
Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós trouxemos, então, a grafia, identificação dos números, os números cardinais, números ordinais e números fracionários. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que estarei aqui à disposição para responder. Tá? Então, tchau, tchau. Um forte abraço a todos. Até a próxima aula.